Bom dia, tudo bem, gente? Bom dia a todos. Vamos fazer uma reunião de trabalho. A gente dá o nome de live porque hoje é uma reunião online. Mas a ideia aqui é nós fazermos uma reunião de trabalho junto com os colegas, a Caroline Rocha, com o Tiago Córdova, que são meus colegas aqui na área de legislativo, a respeito das principais, das mais importantes informações que nós precisamos registrar a todos vocês que estão no Legislativo, preparando, né, um momento aqui de organização, planejamento do início de uma nova legislatura, ou seja, aquilo que a gente chama, né, de instalação da nova legislatura, e principalmente porque é marcado esse início da nova sessão legislativa, a partir aqui de uma sessão solene, né, que requer um rito aplicado, requer observância, inclusive, de um cerimonial. Tá? Então, obrigada a todos, né, que se fizeram presente aqui na reunião. A gente espera, de alguma forma, atender, né, os anseios de vocês. A nossa ideia é eu falar um pouco sobre como que vai ser esse preparativo geral. A Carol vai falar um pouco como é que vai acontecer depois desse cerimonial básico que nós vamos ter, que aí cada regimento, a gente vai ver que cada regimento tem, né, um formato de cerimonial. A gente vai aqui apresentar um formato básico desse cerimonial. A Caroline vai falar conosco um pouquinho como é que vai ser esse momento, então, depois, né, que se deu posse para essas pessoas, para os eleitos, como que vai ser o prosseguimento dessa sessão dali para frente, né? Existe também nesse mesmo dia a escolha, né, dos novos membros que vão dar aí andamento da organização e funcionamento da Câmara, que é a mesa diretora. Então, existe uma eleição também nessa data a se realizar, e muitos regimentos internos nessa mesma data já também escolhem os membros que vão compor as suas comissões parlamentares permanentes. Né? Então, também a Carol vai falar conosco como é que vai se dar essa, né? Como é que é essa eleição, quem é que vai compor essa eleição, diretrizes gerais para isso. E o Tiago vai conversar conosco aqui na parte de preparativos ainda, então vamos falar um pouco juntos, eu e ele aqui, sobre como que é o prévio, né? Então, hoje é dia 27 de dezembro, né? O que precisa ficar claro e pontos básicos, ok, gente? Básicos. Eu e o Tiago, nós falávamos hoje de manhã, o Tiago é nosso colega aqui também e atua na área de servidores públicos, né? É importante que a Câmara de Vereadores, né, Tiago, ela se organize no sentido de pessoal necessário para trabalhar nesse dia primeiro. Isso, lembrando, então, que neste dia é um feriado e que é necessário, então, a convocação de servidores mínimos para que atenda-se essa solenidade. Aí. E servidores que o cargo que ocupam, acho que isso é bem importante também, tenham afinidade com as atividades necessárias. Tem pertinência. Não havendo que se falar, então, em convocação de todos os servidores, até por uma questão de desnecessidade, né, e aumento desnecessário do dispêndio da máquina pública com esse ato. Então, não seria necessário. Seria alguém para secretariar o serviço, né, o ato em si, a solenidade. Muitos legislativos, e a gente até traz essa recomendação, é uma recomendação, não é obrigatório, né? Alguns legislativos formam uma comissão, seria uma forma também de organizar, e claro, dizer quem, que muitas vezes uma comissão tem várias pessoas, né? Vão ser responsáveis, porque pensem, elaborar uma sessão, né? Formatar, planejar, ela não fica só no cenário cerimonial burocrático. A gente tem despesas necessárias para essa data, né? A gente tem organização dos convites em relação a esse momento. Uma parte documental toda, né, que pode ficar previamente realizada para apenas se perfectibilizar o ato, né, no momento ali da solenidade.
Então, aqui no boletim que nós vamos, terminando a live, a gente já vai, inclusive, jogar de novo o boletim no grupo para que vocês possam baixar e deixar aí na máquina de vocês, no celular de vocês. Tem até modelo, né? Isso, era isso que eu queria frisar, Thiago. Atrás deste boletim 141, que nós vamos frisar para vocês, vocês já têm acesso no site da DPM, se quiserem já acessar, fiquem à vontade, existem modelos, tá? Esses modelos, eles são de extrema importância que sejam entregues para os que, hoje, a partir de hoje, a gente já sabe que tomarão posse no dia 1º. Então, essas pessoas que tomarão posse, existem documentos obrigatórios. Os quais é muito importante que sejam atendidos previamente, porque não é interessante que no momento da solenidade se faça essa verificação, né? Então, é uma questão que tem que ser prévia, assim como uma espécie de cartilha a ser seguida para o desenvolvimento dessa solenidade. Então, o que precisa já fazer mais ou menos ali uma estrutura para deixar o eleito consciente, né? Uma questão, só desculpa interromper, sobre a questão da comissão que a doutora Gabriele comentou, a composição dela é tanto de servidores efetivos quanto cargo em comissão. Isso fica a critério do presidente ali da casa no momento da designação. Então, isso é importante para uma pergunta que pode ser feita, né? Quem pode compor essa comissão? E a convocação também pode se dar, tanto para servidores efetivos como para servidores comissionados. A portaria, né? Que até um questionamento também, muitos legislativos ocupam a estrutura do executivo. Então, também caberia um requerimento ao prefeito para que ele disponibilizasse os servidores para auxiliar. Muito comum algumas câmaras terem apenas um servidor efetivo, enfim, uma estrutura mais diminuta, né? Então, se for necessário, né? Solicitar uma colaboração entre os poderes. Agora, da fala da Caroline, é importante, né? Cabe, como eu disse, né, a mesa atual que vai planejar essa sessão que vai acontecer para a abertura da legislatura. Então, cabe, inclusive, avaliar o número de pessoas possíveis de serem recebidas dentro daquele recinto. Às vezes, a casa legislativa é diminuta, né? Sendo importante lembrar que o ideal e a regra é que seja na casa legislativa, né? Para ter fora da Câmara de Vereadores, eu tenho que ter uma previsão, né, nesse sentido, o que não é comum. Não é comum. Como é uma sessão solene, às vezes alguns regimentos permitem que sessões solenes sejam realizadas fora da Câmara, do recinto da sede. Mas isso tem que ser verificado caso a caso e também justificado. Ainda há pouco eu falava com um colega e ele mencionou sobre a acessibilidade. Então, tudo isso, de fato, tem que ser avaliado e de imediato, porque, afinal de contas, dia 1º cair. E a gente vai ter um volume de pessoas. Então, a gente tem uma autorização do prédio, por exemplo, para um volume X de pessoas, né? E naquele dia eu vou ter uma ampliação. Pode ser que a gente tenha problemas, inclusive, com o PPCI do espaço, né? Então, toda essa organização necessária para o evento tem que ser pensada, que não é só formal, como a gente está falando aqui, ela é estrutural, ela é do espaço físico, ela é do volume de pessoas, né? E a despesa, né? Bom, também. É da Câmara. A gente também conversou com alguns colegas do Executivo que, enfim... É um ato previsto, né? Ao encargo da Câmara, da Casa Legislativa. Da Casa Legislativa não teria um interesse público para o Executivo realizar despesa de qualquer natureza que fosse. O evento da sessão solene com certeza, o legislativo por expressa previsão constitucional, isso que a gente está falando aqui. Agora, e aí é o cuidado que a gente tem que ter do executivo, que a gente, claro, aqui a gente está focado para os legislativos, né? Mas se acaso o legislativo for questionado pelo executivo, né? O executivo pode fazer alguma, né, ação no executivo, que o legislativo tem que deixar claro é que o que é da competência é dar posse em relação aos eleitos. Essa é a minha competência. E isso se faz conforme rito regimental. Mas o meu prefeito quer fazer lá no executivo ou em outro espaço. Um ato de transmissão do prefeito em exercício pro novo. Isso é um ato secundário. Isso é um ato secundário.
Então, assim, é um ato que pode até, se for o caso, se a Câmara concordar, eventualmente, pode até ser feito lá no espaço da Câmara, mas depois de realizado o rito especial previsto em regimento interno. Validade formal ele não tem, Não. né? A posse é dada pela Casa Legislativa. Então, essa transmissão entre o prefeito em exercício anterior para o novo é um ato secundário pro forma. Isso. Que pode ter esse cenário, vamos dizer assim, né, mais diplomático, né? Um cenário diplomático de encerrar uma gestão, iniciar a próxima, né? Apresentar secretariado, tem muitos já prefeitos que foram reeleitos fazendo live já, então já está aproveitando a condição de reeleito para apresentar o seu secretariado, mas muitos que não estão nessa condição, que só vão tomar posse no dia 1º, só vão poder, a partir dali, manifestar essa composição nova, né? Qual é a ideia, usar os canais, inclusive, da administração pública para isso. Tá? Então, basicamente, esse cerimonial, como a gente falou, ele acontece no dia 1º de janeiro. Por que é tão importante a gente focar isso? Porque eu não sei, na outra legislatura, até eu não vi isso de forma tão forte, mas nessa eu estou vendo mais. Eu não sei por que teve um apelo tão forte de mudança de data dessa vez. Eu acredito que tenha sido uma confusão à vida, não tenho, a emenda constitucional 111 de 2021, que prevê a posse do presidente da República no dia 5 de janeiro e dos governadores no dia 3 de janeiro, por uma questão de comparecimento que sempre dava errado, de os governadores não poderem comparecer e vice-versa, né? Homenagear essa questão política. Então, por isso deve ter havido uma confusão. Mas a de vereadores e prefeito mantém-se em 1º de janeiro, não houve alteração nem por essa emenda constitucional. Exatamente. E é uma de reprodução obrigatória pelos municípios. Então, mantém-se a data. Então, 29 da Constituição é que trata da matéria. Né? Não vai aplicar essa emenda constitucional. Ela alterou a disposição que trata da posse do governador e presidente da República. Tá? E não existe aqui... Tem que sequer ainda foi aplicado, né? E que sequer foi aplicado, é para a próxima, isso mesmo. Mas o que me chamou muita atenção é que muitas casas legislativas marcaram para antes de 1º de janeiro. Então, assim, cuidado em relação a isso. Mas é só uma data. Não é só uma data. É uma solenidade. É uma referência para a instalação obrigatória. Então, isso faz parte do ato formal. Vocês entenderam, gente? Ser 1º de janeiro é critério formal para essa posse ser legal. Não existe exercício dela pelos novos vereadores antes de 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. E isso pode trazer um problema, porque... Nulidade. Claro, se eu dou posse para esse grupo de pessoas antes mesmo de instalar a legislatura, eu tenho, fora que é incongruente, porque a gente tem que encerrar uma legislatura para iniciar a próxima, né? Mas ok, aí eu dou posse antes. Né? É até difícil prever, né, eventuais consequências, mas que podem... Nulidade, com certeza. E gera o quê, né? Bom, essas autoridades, elas emanam atos, gente. Elas tomam decisões. E todas essas decisões, a partir de uma posse que não atendeu os critérios formais, podem gerar uma nulidade em cadeia em relação a essas tomadas de decisões e atos que foram produzidos por essas autoridades. Então, cuidado, o assunto parece ser bobo, mas ele toma uma proporção em termos de consequência jurídica bem relevante. Não é uma mera formalidade. É um requisito sem o qual não vai ser verificada a validade daquele ato. Isso aí. Então, essa sessão se realiza no dia 1º de janeiro. Normalmente, essa sessão ela é conduzida por um cerimonial. Nem todas as casas legislativas têm um cerimonial pré-estabelecido. Deveria ter para toda e qualquer sessão solene, tá, gente? Mas, para essa sessão de instalação, algumas têm regras básicas. O que seriam as regras básicas? A ordem de cada momento dentro daquela sessão. Tá? Normalmente, o que o regimento interno traz, então? E aí cabe a vocês definirem se vocês terão alguém que vai fazer a condução dessa sessão na condição de um cerimonialista. Vocês podem ter uma figura de cerimonialista aqui. É essa pessoa que vai fazer
a abertura para todos, né? Vai dizer a que se trata essa sessão, vai dizer para que estão ali, como é que vai ser a ordem dos trabalhos. Se não é a intenção de vocês ter um cerimonialista, essa sessão já vai ser conduzida por um presidente. Tem que ter alguém que presida essa sessão. Na opção de ter o cerimonialista, ele não pode fazer as vezes do presidente em determinados atos. Então, às vezes opta-se por escolher, né, um servidor, alguém da comunidade que tem uma oratória boa e tal, mas ele não pode substituir o presidente. Exato. Exatamente. Então, ele não pode fazer a declaração de posse, por exemplo. Pode fazer essa abertura, essa inauguração e passar a palavra. Para mim, exato. Então, a presidência dos trabalhos vai ser de uma figura escolhida. O regimento interno, normalmente, como praxe, ele traz a escolha sobre dois fatores, né? Ou com eleito com maior número de votos, ou mais idoso, ou o mais idoso, né? O maior número de mandatos e maior número de mandatos. O que o regimento interno trouxe ali como elemento vai ser obedecido para a escolha desse presidente ad hoc, como o Thiago falou hoje. É isso mesmo, é o presidente ad hoc. Esse presidente, então, ele fica imbuído de dar condução aos trabalhos da mesa, né, ad hoc que vai ser estabelecida. A ordem da composição dessa mesa, gente... e uma observação também. Não é recomendável a utilização, por exemplo, se o último presidente da casa foi reeleito, de ele ser o presidente, deve ser esse presidente ad hoc, conforme esses critérios elencados pela doutora Gabriele. Né? E aí, claro, isso é cada regimento que vai dizer, né? Mas não existe essa automação, que eu acho que foi isso que o Gustavo quis dizer. De manter-se ele, porque, em princípio, ele perdeu aquela legitimidade, porque encerrou-se com o mandato anterior. Isso aí. Então, quem vai definir isso que a gente está falando é o regimento interno de cada Câmara de Vereadores, tá? E como regra de todo e qualquer cerimonial, e aqui a gente já teve jornalistas, né, que nos deram as dicas, a gente é advogado, a gente não tem essa praxe de cerimonial e protocolo, né? Mas existem regras básicas, por exemplo, de composição de mesas de autoridades, né? Então, normalmente, como que se compõe a chamada da composição dessa mesa de autoridades? Sempre em escala de hierarquia, né? Então, eu vou observar a hierarquia do cargo ocupado pela autoridade para convocação, para compor essa mesa de trabalho, tá? Então, depende, e aí também faz parte esse planejamento de quais autoridades serão convidadas e que vocês também solicitem prévia indicação de presença, para que vocês possam, pelo menos, planejar como é que vai ser a composição dessa mesa, que as pessoas possam indicar, olha, eu vou me fazer presente, confirmar, né? Garantir uma organização funcional, né, do ato. Perfeito, para que vocês não tenham essas, né, medidas de urgência, né, a serem adotadas e que a coisa corra o mais, vamos dizer assim, o mais fluida possível, né? Então, esse presidente fará essa composição de mesa que eu disse a vocês, irão ser, então, apregoadas, né, essas autoridades a partir da ordem de hierarquia, que vão compor a mesa dos trabalhos, e a ideia de todos os regimentos, pelo menos a grande parte deles, é que a posse dos eleitos se dá a partir dos parlamentares, então, os que foram eleitos lá pelo sistema, né, proporcional, e aqui serão, né, as figuras dos eleitos e muitas vezes os suplentes também, né, que receberam, e aqui importante, qual é a condição, e o Thiago disse aqui, os documentos obrigatórios que todo eleito que vai tomar posse precisa apresentar previamente, e tem os modelos no boletim que nós indicamos aqui, é o diploma que foi expedido pela Justiça Eleitoral e homologa a condição dele de eleitor, a Justiça Eleitoral dizendo que aquela pessoa foi eleita com tantos números de votos, né? E a declaração de bens e renda, patrimônio. Tá? Esses são os básicos, né? Indispensáveis, né? Mas além dos previstos no próprio regimento interno. Então, outro que também está citado aqui no boletim,
que é a declaração de desincompatibilização. Ou ausência dessa condição. Ou ausência dessa condição, claro. Outra, né, que eu declare se eu tenho parentes ou não na administração pública para fins de nepotismo. Tá? Então, esses demais que nós estamos citando aqui, o regimento interno deve especificar e dispor. Tá? Como cédula de identidade, comprovante de residência, conta bancária, para toda a questão funcional, né, que vem por trás, exato, que vem por trás da figura da vereança, né, estar pronta e apta a produzir seus efeitos. E só uma questão muito importante, que isso seja feito previamente, porque não tem condições no dia 1º se aferir. Inclusive, muito importante que todos leiam o artigo 54 da Constituição Federal, que justamente traz ali uma série de desincompatibilizações que desde a posse precisam ser observadas. Então, dia 1º, por exemplo, não pode ser mais terceiro, não pode ser mais secretário, já tem que ser tomada essas providências, questão de contratados da administração pública também. E há que observar, inclusive, desde a diplomação para alguns efeitos, porque para fins de cassação na Câmara vão importar, exatamente. Então, não apenas a partir do dia 1º de janeiro. Né? Isso que o Thiago menciona é relevante, porque é uma responsabilidade do vereador eleito. Então, a Câmara ela vai dar o suporte, se assim for questionada, demandada, mas cabe a cada um dos eleitos providenciar. Assim como aquela desincompatibilização para concorrer, ela era de competência do próprio interessado, aqui da mesma forma. Isso aí. Então, antes de nós iniciarmos os trabalhos, a gente já tem que tomar conhecimento quem tem condição de tomar posse. É isso basicamente que a gente está dizendo aqui para vocês. Tá? Não é um documento que eu vou entregar para o presidente da mesa, não existe isso. Tá? Isso tem que ser previamente. E os demais documentos, por exemplo, como o Thiago citou, comprovante de residência, documentos pessoais, né? Sei lá, RG, esses até se for o caso, até tudo bem que a gente, a gente vai iniciar os trabalhos, até tal dia tem que estar, mas isso precisa em janeiro estar compondo, porque quem for fazer a folha de pagamento precisa de informações pessoais desse sujeito, dessa pessoa. É uma questão de organização mínima necessária. Para o ato de posse, o que eu preciso? Diploma, declaração de bens, pelo menos. Se o regimento trouxer outras obrigatórias, estas também deverão ter sido entregues. Tá? Se o meu eleito não entregou e não justificou, qual é a consequência? Não tem como tomar posse. Essa é a consequência. Ele tem que estar ciente disso, certo? Então, dado posse aos vereadores que atendam esses critérios que a gente está falando, é feito, né, antes, o que é o ato de posse propriamente dito, né, gente? O presidente, a figura da presidência aqui, faz uma apresentação, né, e é estabelecido um juramento. Esse juramento, quando se trata dos vereadores, ele é lido, né, pela figura, muitas vezes, do presidente e os demais, e aí o rito estabelecido no regimento interno vai dizer, mas normalmente os demais eleitos que vão tomar posse, eles confirmam aquele juramento, eu juro, né? Então, alguém vai dispor, vai falar esse juramento, e aí precisa estabelecer se vai ser esse presidente, se vai ser o cerimonialista, né? Só me permite voltar um pouquinho aqui no raciocínio. A questão ainda da desincompatibilização, a possibilidade do vereador eleito ser servidor público, né? E isso é importante lembrar, porque é uma questão que, havendo compatibilidade de horários, e essa compatibilidade se verifica com o horário de sessão da Câmara e não com o funcionamento de expediente da Câmara, então, havendo essa compatibilidade de horários, ele mantém-se no cargo efetivo dele e também na vereança, acumulando, inclusive, as remunerações. Não havendo a compatibilidade, ele seria afastado. Mas essa questão toda ela tem que ser vista caso a caso, né? Por quê? Porque, inclusive, um presidente de Câmara pode não ser afastado do seu cargo efetivo. Existe essa possibilidade em que pese remota e certamente não seja preferência. Mas, então, tem que se lembrar desses detalhes. Quando a Carol for falar da eleição da mesa, que agora, logo em seguida, a gente já vai começar, certamente vamos falar disso, porque essa é uma dúvida, né? Eu posso
indicar o meu nome, eu posso apresentar chapa, eu sendo servidor público e vereador? É uma dúvida que muitas vezes os vereadores têm. Eu já puxei isso em razão dessa questão da desincompatibilidade. Não, sim. E, bom, tomada a posse, feito o juramento pelos parlamentares, então, empossados, o prefeito e vice vão fazer, né? Normalmente, quem faz o juramento em relação a prefeito e vice são os próprios, tá? Não é feito por um terceiro, como é o caso dos parlamentares aqui. Tá? Eles mesmos fazem a referência do juramento previsto em lei orgânica, tá? E, a partir dali, é feito os atos de registro, tá? A posse e registro, aliás, o registro de posse dessas autoridades, eles vão compor ata dessa sessão e também, no âmbito do executivo, existe um registro, né, dessa posse num livro que vai ficar no âmbito do executivo para acompanhar o desempenho do exercício do cargo no âmbito do Poder Executivo Municipal. Então, todos os eventos acontecidos, né, com o prefeito e o vice, vão ficar registrados após a posse num livro, ata que vai compor os livros do Poder Executivo. Pode ser digital, pode ser físico, tá? Como vocês... exemplo, né? Afastamentos, licenças, férias dessas autoridades vão ficar registradas nesse livro no âmbito do Executivo, tá? A ata da sessão é o que dá, então, qual é o documento, né, que vai dar referência do início do vínculo institucional dessas autoridades? A ata da sessão solene de instalação da legislatura. Mal comparando, uma pasta funcional. É uma instrução de uma pasta funcional, isso mesmo. Mas essas autoridades não têm portarias, né, não têm decretos em relação aos atos, à ocorrência aí quanto ao exercício. Então, finalizado esse momento da posse, terminado o rito do cerimonial, tá? E aí fica, como eu disse, a critério de vocês, como que vocês vão fazer esse encerramento, né? E o volume, inclusive, que vai ser disponibilizado de fala para cada um, né? Também fica a critério de vocês. É importante que a gente tenha sempre uma referência isonômica, né? Que todos possam participar de forma isonômica. Né? Tem questões partidárias, político-partidárias. Cabendo ao presidente controlar, garantindo, né, essa isonomia. A ideia é, encerrado esse momento que a gente está falando da posse dos eleitos, a gente vai dar início, então, à escolha da mesa diretora para essa legislatura, né? Lembrando que as mesas diretoras têm o seu mandato fixado, muitas vezes, né, na lei orgânica ou no regimento interno da Câmara. Pode ser um ano, mas normalmente é bianual, né, o mandato da mesa diretora. E, basicamente, explica para a gente como é que funciona, Carol. Bom, vamos seguir nessa conversa aí, complementando as informações. Bom, então, encerrado esse ato solene da posse, o presidente vai dar início, então, à sessão de instalação. E nessa sessão de instalação, a gente vai ter a eleição da mesa. Como a Gabriele mencionava, tem que ser verificado, em primeiro lugar, em relação aos períodos, em relação à composição, que vai observar a proporcionalidade. Então, isso a gente brincava um pouco antes, é o mais delicado, porque nós não estamos acostumados a fazer o cálculo e analisar isso diariamente. Então, é importante que cada um de vocês avalie o regimento interno e, com isso, verifiquem com base nos eleitos, né, que o próprio TRE já encaminha quais são todos os partidos que compõem essa casa legislativa, qual que vai ser a proporcionalidade. E aí, então, a gente até consta aqui o procedimento de como que podem se dar essas candidaturas, ou de uma forma individual, onde cada um lança o seu nome, ou então por chapas, que é o que normalmente a gente verifica, é o mais comum. Chapa fechada. Exato, a chapa fechada, porque as articulações já acontecem, né? Carol, eu quero fazer só Claro. Aqui no boletim, nós disponibilizamos um modelo de cédula. Mas precisa ser cédula, quem normalmente vai expor isso é o regimento interno, tá? Às vezes é verbal. Tem muitos regimentos internos que o sistema de votação
vai ser a partir da referência, né, verbal, chapa 1, chapa 2, eu não faço por escrito, vai dar... Exatamente. Aqui fala até do escrutínio, né? Não é o mais recomendável, diga-se de passagem. Por quê? Porque pelo menos aqui se tem um controle, inclusive para isso que a Caroline está nos indicando, que é a avaliação se aquela chapa atenderia ou não à proporcionalidade partidária. Tá? Então, a proporcionalidade, ela não é, claro, né? Fica mais fácil quando a gente tem uma chapa fechada, em que eu apresento já a composição de todos os membros da mesa, mas quando é individual, porque acabamos de ver que pode ser uma candidatura individual para presidente, para vice-presidente, para primeiro secretário, para segundo secretário. Nessa composição, cada um vai ter uma votação, tá? Individual. Pode ser feito assim? O que dificulta o respeito à proporcionalidade. E que pode gerar, de novo, como eu referi antes no outro caso, eventuais nulidades futuras, que vai poder ser discutido. O partido não referendado nessa votação individual vai poder ingressar com demanda judicial. Então é o seguinte, se não atender a proporcionalidade, vai ter que ter uma nova eleição para aquele cargo. Até atender. Então isso pode gerar uma demanda... Esse patamar justamente vai gerar a judicialização, porque pode acontecer. Sim. E em relação à questão do presidente, até não sei se a gente já pode comentar agora, dele ser ou não servidores também presidente, é uma questão que tem que se avaliar muito se há, de fato, uma compatibilidade de atividades e horários para isso, porque o presidente, muitas vezes, como ele representa, ele tem já uma demanda diferente na Câmara, então talvez ele precise estar presente em outros momentos, o que vai impossibilitar que permaneça executando as atividades na administração pública. Mas isso não é um empecilho para ele apresentar candidaturas. Não é nada de imediato, vai caber muito uma avaliação casuística. Avaliação casuística. Bom, aí seguindo aqui tem algumas questões que são abordadas no boletim técnico sobre a questão da organização das cédulas, né, que isso tem que ser feito com a indicação dos nomes dos candidatos, cada um colocar o cargo, a questão do quórum, né, isso até eu não mencionei lá no início, mas tão logo encerrada a sessão solene tem que se avaliar se tem quórum para a instalação da sessão, de instalação e votação da mesa, da eleição da mesa. E isso também, em relação à chapa, o quórum é por maioria simples. Então, o quórum é a maioria simples dos presentes para declarar os vencedores, né? E, se não alcançado, então, pode ser que tenha uma segunda votação, que é o que a gente mencionou também. A questão do empate, né? Havendo um empate, no caso de uma candidatura individual, vai ser declarado aquele que a gente verifique lá na lei orgânica, no regimento, os critérios para desempate, muitas vezes é o mais idoso, enfim, os critérios vão alterando. E se não tiver quórum para que se faça a eleição da mesa, a gente vai precisar, então, manter esse vereador, né, agora impostado na presidência, até que se convoque uma extraordinária para que se realize essa eleição. É extraordinária ou extraordinária, Gabi? Agora então, a gente não mencionou aqui. Isso, e aí vai ter modificação dependendo da circunstância de cada casa legislativa. Por quê? Existem casas legislativas que, primeiro, que não estão em recesso nesse momento que a gente está. Elas vão em funcionamento até 31 de dezembro. Então, a sessão legislativa ordinária, elas duram até 31 de dezembro. Existem outras casas legislativas que a sessão legislativa ordinária já se encerrou, porque seguem muitas vezes a referência do Congresso Nacional, que encerra no dia 22, né, conforme a Constituição. A Assembleia Legislativa do Estado termina dia 23, a sessão legislativa dela. Então, existem casas legislativas municipais que também seguem essa referência do 22, 23, que é as datas do Estado e do Congresso Nacional. Então, alguns já estão em recesso. Agora, muitos legislativos, no primeiro ano de legislatura, não têm recesso no mês de janeiro. Ter recesso ou em fevereiro ou nem no fevereiro. Tá? Continuidade aos trabalhos da nova sessão legislativa de imediato. Tá? Então, o que tem que ficar claro aqui? Sessão legislativa extraordinária é uma ação que requer que nós estejamos no legislativo num período de recesso parlamentar.
só existe convocação extraordinária desse legislativo se ele estiver em recesso. Então, no primeiro exemplo, passando a ideia de que até 31 de dezembro eu estou em funcionamento da sessão legislativa ordinária, não existe convocação de sessão legislativa extraordinária nessa hipótese que a gente está falando. Agora, se em janeiro eu entro em janeiro e não estou em recesso, a apreciação vai se dar, ou nas reuniões agendadas, conforme regimento interno, ou a própria mesa pode fazer o agendamento de uma reunião extra para apreciar essa matéria. Tá? Agora, só vai ter convocação extraordinária naquelas casas legislativas que no janeiro ou fevereiro, né, esse período, tiver recesso parlamentar. E muitas têm. Muitas acabam tendo recesso parlamentar nesse período. Ou fazem em fevereiro, ficam trabalhando em janeiro, né? Então, atentem a isso, né? Quando é que vai ser uma convocação de sessão extraordinária? Quando eu estiver num período de recesso legislativo, tá? Basicamente é isso. Isso. Tem mais alguma coisa, Carol? Mas depois eu tinha pensado que agora não me fugiu. Bom, mas encerrada a eleição, eu tenho as comissões ainda para enfrentar. Isso quer dizer, depois então da eleição, a gente tem que pensar na convocação da comissão representativa, que é justamente essa que vai ficar coordenando as atividades caso haja alguma necessidade, tanto administrativa, administrativa ou mesmo alguma demanda de fundo legislativo mesmo, né? Só existe comissão representativa para aquelas casas legislativas que terão recessos. Que não tem recesso, a mesa diretora vai dar andamento aos trabalhos daquele início em diante. Uma coisa que acho que não está no boletim, e não sei se é pertinente até a dúvida, mas não confundir o recesso da sessão legislativa com o recesso de Câmara, não é férias, a Câmara não fecha. Porque isso também é comum, pelo menos me parece, eu já respondi muito disso, não sei se vai ser pertinente, mas é importante. Tem gente que acha que no recesso a Câmara fecha, ela não fecha, até pela questão também de servidores, e aí desimportando se é um servidor estrutura, ou principalmente se forem 20, né? Mas uma coisa é recesso legislativo e outro é da atividade. A atividade não tem, a Câmara fica aberta. Com certeza. A atividade administrativa, o funcionamento da casa continua normal, tá? E por isso que é uma confusão, né? Recesso parlamentar não é férias. Não são férias. Não é férias, tá? Aliás, para aquelas casas legislativas que criaram férias em lei que fixou subsídio para parlamentares, atentem a isso. Claro, não vai ser nesse momento porque esses parlamentares estão ingressando agora, né? Mas para aquelas que já tinham, por exemplo, o direito de férias, né? Então, normalmente o direito de férias, ele prefere o gozo dessas férias no período do recesso parlamentar. Agora, tentem. Recesso parlamentar é como o Thiago explicou, ele é só uma parada das atividades legislativas. Se a Casa Legislativa conceder férias para esses parlamentares estão afastados do exercício do mandato. E aqui vem aquela questão peculiar de afastá-los todos. E aí é um problema porque, gente, o que acontece quando eu afasto o titular do mandato parlamentar? Eu não tenho que convocar o suplente. Claro, se eu tiver em recesso, muitos regimentos trazem o quê? Eu só vou convocar o suplente nessas situações se necessário for atividade, ou seja, se eu tiver uma convocação numa sessão extraordinária nesse recesso, por exemplo. Tá? Então, atentem para essa circunstância que a gente está falando, porque recesso é diferente de férias. E tem casas legislativas que, além do recesso, também têm férias. E que, preferencialmente, concedem as férias durante o recesso parlamentar. Tem consequências distintas, inclusive, se necessário for, aí, a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores. Podem nem prever férias, né? Normalmente não. Normalmente não. Aí tem uma discussão grande. Bom,
se tem ou não compatibilidade com o mandato parlamentar e o direito a férias. Mas a live não é para isso. Daria mais umas 2 horas de falar disso. Com certeza. Tem mais algum ponto, Acho que não Carol? Pontos. E eu só quero terminar, então, para encerrar, a escolha das comissões parlamentares permanentes. Tá? Essas comissões parlamentares, alguns regimentos internos ainda prevêem uma sistemática de eleição. É a melhor forma? Sinceramente, não. Né? Até porque o tumulto de uma escolha por eleição, principalmente proporcionalidade, para a proporcionalidade partidária, a gente já apresentou, inclusive, na mesa diretora. Tá? Então, eu vou ter que olhar o número de composição dos partidos políticos, o número de vereadores da Casa Legislativa em relação a cada uma dessas chapas, né? O que cada partido tem de representatividade partidária, quantos vereadores tem de cada partido, né? E a partir desse volume do número de vereadores é que a gente vai ter um reflexo aí do tanto que ele pode, do coeficiente partidário que a gente vai ter dentro de cada comissão. Normalmente indica dentro. E por que é difícil esse cálculo? Porque depende do volume dos parlamentares por partido, como a gente está falando, e porque depende do volume de membros dessa comissão. Tá? Então, isso vai ter variação de cada casa legislativa. A mesa também vai ter, né, gente? Tem mesa que eu tenho só até o primeiro secretário, tem mesa que eu tenho segundo, terceiro, quarto secretário. Então, a composição do colegiado tem reflexo em relação ao coeficiente partidário em composição. É uma questão matemática que tem que ser verificada a cada caso. A gente recomenda matemática no sentido de apresentar uma metodologia. Agora, a Constituição Federal, quando ela fala de proporcionalidade partidária, ela não traz um cálculo, né, gente? Ela diz que vai ser observada na medida do possível. Então, esse é outro ponto que também tem que deixar claro. Que não dá exato muitas vezes, né? Não dá exato. Tá? Então, o que vocês tiverem de dificuldade, certo? Eu sugiro, se vocês já mais ou menos conhecem a composição, vai falar daquele assunto que a gente pensou e não fala, mas vamos falar. Se vocês já pré-estabeleceram algo, né, em relação à composição da mesa, e vocês têm dúvida em face da proporcionalidade, nos consulte. Nós vamos estar aqui hoje e também semana que vem, dia 30, nós vamos trabalhar, 31 até meio-dia, tá? Vamos trabalhar. E, bom, nesses 2 dias a gente consegue ajudar vocês, tá? Existe um plantão do Legislativo. Eu acho que vocês fazem parte ali do grupo, tá? Se alguém precisar com urgência de algo dessa natureza, a gente também está à disposição, certo? Então, a gente sabe que é um dia difícil para vocês, é um dia que vocês precisam da gente, e é um dia. Então, a gente está disponível, né? Não é um dia que vai... É um dia que faz diferença, tá? Então, que vocês sentirem dificuldades, principalmente sobre esses aspectos aqui, da escolha dos membros da mesa, né? Das referências da proporcionalidade, e vocês quiserem nos consultar em relação a isso, estamos à disposição. Acho que quanto antes, melhor, tá? Se vocês já têm essas informações, quanto antes, melhor. E o que eu falava, então, para encerrar ali das comissões permanentes, muitos regimentos ainda prevêem uma eleição. Não é a melhor forma, tá? Por quê? Qual é a forma mais, vamos dizer assim, respeitosa até com a ideia de partidos políticos, né? Que isso seja uma indicação feita pelos líderes partidários. Tá? Então, vocês também têm essa escolha dos líderes partidários previstos no regimento interno. Cabe ao partido indicar quem vai ser esse líder, né? Do partido, da bancada da Câmara de Vereadores. Então, essa é uma definição interna lá do partido, mas definido isso, melhor seria que o regimento trouxesse essa ideia de que a composição das comissões seria por indicação dos líderes, né? E vejam como isso reflete no número de membros. Tá? Então, 3, 4, 5 vai também refletir no número de membros. E, de novo, para encerrar e deixar bem claro, a proporcionalidade partidária é na medida do possível. Se eu tenho 10 representações partidárias, não é lógica
que nós teremos 10 de cada partido compondo uma comissão. Vai ter comissões que não vão ter representatividade. Variar. Tá? Alguém tem algum questionamento? A Rubia, que está nos dando assessoramento aqui, pode abrir o microfone de vocês, ou vocês podem abrir se também se sentirem à vontade, ou escreverem no chat, como vocês se sentirem mais à vontade.